Olá, pessoal. Eu quero dar uma passagem rápida com vocês aqui para falar de um ponto que é muito comentado às vezes, antigamente era muito mais comentado, eu acho, não sei dizer exatamente, mas que é sobre a questão do ensino brasileiro ser muito conteudista. Primeiro vamos saber o que significa isso. O que significa que ele é muito conteudista, né? E eu cresci ouvindo isso e continuo ouvindo, não é? Lógico que algumas boas escolas conseguem resolver essa questão, mas o padrão, principalmente na escola pública brasileira, e a preocupação, né, do sistema educacional brasileiro parece que ainda é muito com conteúdo. Tá? Isso está mudando, mas talvez não na velocidade necessária. Precisaríamos mudar mais rápido, porque para quem está atrasado, não adianta dobrar a velocidade. Tem que quadruplicar, quintuplicar, aumentar 10 vezes, 20 vezes. Tá? A ideia de ensino conteudista é a seguinte. Ok, como o nome fala, preocupa com o conteúdo. Conteúdo são as informações específicas de cada disciplina. Olha, tem que saber essa fórmula, tem que saber o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo, o que é aquilo. E deixa de perceber outros conceitos. Eu vou fazer uma analogia, até soltei isso daí no meu LinkedIn recentemente. O exemplo é o seguinte. É como se o nosso estudo ensinasse para o aluno o nome, a forma e a função de todas as peças de um motor de automóvel. Ele aprende tudo. Ele sabe as peças, se ele olhar, ele fala, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, isso é não sei o quê, não sei o quê. Porém, ele é incapaz de montar o motor ou de fazer o motor funcionar. Ele captou informações isoladas. Ele não consegue, tá, agregar e entender o processo, entender o fenômeno mais amplo. Veja, eu posso, como eu já comentei aqui no vídeo sobre história, eu posso saber vários detalhes da história, sem entender a história. Eu posso saber datas, nome de fulano, daquilo, mas eu não consigo discutir aquilo. Tem pessoas que sabem o nome de todos os ministros, né, do país, mas não conseguem discutir política. Então, é essa a diferença. Óbvio que você precisa de conteúdos para entender processos, mas quando o foco é no conteúdo, o aluno passa sem saber o processo. Quando o foco é no processo, ele não aprende o processo sem saber o conteúdo. Veja que é diferente. Ele vai precisar de conteúdo, talvez bem menos do que aquele que a gente está ensinando hoje. Mas ele pega os processos. É mais fácil para nós aprendermos conteúdos específicos na internet do que raciocínios de processos, de como as coisas funcionam. Isso vale para qualquer área, né? E é essa uma trava no nosso ensino. O indivíduo sabe um monte de coisa, decora, e não consegue usar aquilo, não consegue colocar aquilo para relacionar com coisas diversas. Eu sei que melhorou nos últimos 50, 60 anos, isso melhorou, deu para acompanhar, pelo menos nos últimos 50 anos, uma evolução nesse sentido, mas nós ainda estamos tomando muito tempo do ensino com conteúdos. Há escolas um pouco melhores que reduziram bastante o conteúdo e estão investindo no pensamento do aluno, né? Que é a percepção de processos, de movimentos de coisas, interações, de coisas distantes, coisas próximas, tá? Porque a informação, gente, ela está lá, né? E para você julgar uma informação que esteja na internet, você tem que conhecer a interação de uma rede muito maior para saber se aquilo faz sentido ou não. Muitas fake news poderiam ser evitadas com pessoas de pensamento mais amplo. E isso nós temos que formar. E garanto para vocês, não precisa mais do que 9 anos para isso. Antigamente,
Minha geração precisava de 8. Agora disseram que a de vocês precisa de 9. Eu não acredito. Mas vamos ficar com os 9 por enquanto. Tá? É lógico que vocês têm capacidade para aprender tudo isso em 7. Desde que cada disciplina faça isso. Não adianta ter uma disciplina para sintetizar o resto. É besteira, não vai dar certo. Cada disciplina tem que ter coragem de reduzir o seu conteúdo e apostar que, entendendo conteúdos básicos essenciais e aprendendo as conexões, ele consegue absorver outros conteúdos em contextos razoáveis dentro dos processos que ele está aprendendo. Então, veja, só que precisa ter coragem para apostar nisso. Eu vejo que a nossa educação ela é um pouco retrógrada. Ela parece que se não ensinar tais datas, tais coisas, não. Eu vejo pessoas ensinando, por exemplo, história, em que realmente eles estão ensinando processos. Não estão pedindo para decorar isso, aquilo, não. Eu vejo isso na prática. Então você fala, tem gente fazendo isso no Brasil, mas não é a maioria, e pior, não serve a maioria. Serve às elites que eu me encontro e provavelmente muitos de vocês se encontram também. Embora a gente ache que nós estamos sempre apanhando, mas não é bem verdade. Para quem conhece o Brasil de norte a sul, leste a oeste. Fala mal dos outros, ó, e rosca o dedo, tá vendo? Então veja, gente, é necessário perceber isso, tá? Essa aposta é o que faz a diferença na população, na cabeça das pessoas. E isso nós temos coragem de fazer desde precocemente. Conceitos sólidos, fortes, importantes, tem que saber e junção de tudo isso. Beleza? É só uma gotinha aqui para vocês pensarem, discutirem, qualquer coisa, podendo ajudar com algumas questões, eu tento, com certeza, vou ter prazer em responder vocês, tá ok? Então, gente, obrigado por estar aqui com a gente e vamos conversando sobre essas questões. Um abraço.